Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Na internet. Aleluias. Palavra de Deus para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu quero começar essa palavra, esse compartilhar da palavra de Deus, aleluias, está escrito no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a santa, soberana e maravilhosa palavra de Deus. Aqui está então, Hebreus capítulo 11, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11, versículo 6, e ali está escrito o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que queremos compartilhar é sobre fé, uma palavra tão pequena, mas eu diria de extrema importância. Fé. E através desse texto nós já podemos ter uma noção da dimensão, não é, dessa palavra tão pequenininha, mas que tem uma importância muito grande na área espiritual, para a nossa vida, é claro. Veja, o simples fato do texto dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, isso já nos chama a atenção, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, o quanto é importante, né, essa questão da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que vamos alcançar o coração de Deus? Como é que vamos desfrutar das bênçãos de Deus? Como é que nós vamos alcançar a eternidade de Deus? Se não tivermos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé não vamos a lugar nenhum. E eu quero que você entenda, e eu também preciso entender, a grandiosidade, né? O quanto não é grandioso, o quanto é expressivo essa palavra chamada fé. Glória a Deus. Agora veja bem, o que é fé? Aqui está a grande questão. Porque a maioria dos cristãos não sabe o que é fé. Parece que fé é algo ilusório, algo fantasioso. Parece que fé é simplesmente confessar, não é? É ter um pensamento positivo, uma palavra positiva. Quer dizer, muitas coisas, quem sabe uma mágica, algo mágico, fé. Porque muitas vezes entendemos que fé é algo sem sentido, sem base. Não é? E não é verdade. Fé é entendível, fé realmente não é, está na razão, nós podemos entender, podemos compreender, não é? Porque fé não é algo ilusório. Fé, de fato, não é? Existe uma expressão, existe um entendimento a respeito da fé. Então, como é que eu posso ter fé? Esta fé que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E se torna galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Agora imagina alguém conversar com Deus, orar a Deus, sem crer que Deus existe. É isso que nós queremos falar então. Onde está a base da nossa fé? Fé é algo real. Não é ilusório não. Não é mágico não. É algo real. Onde estão as bases da nossa fé? Onde está a base da nossa fé? E aqui está a questão. Aleluia, a primeira coisa, né? A nossa fé, a base da nossa fé está aonde? Nesse livro chamado a Bíblia Sagrada. Aleluia, a Bíblia,
a palavra de Deus. Então nós temos em nossa frente o quê? A palavra de Deus. Aleluias? Então, crer na verdade. A nossa fé, né, crer na verdade, significa crer na palavra de Deus. Aleluias? Quer dizer, tudo aquilo que nós podemos entender, compreender, para que a nossa fé seja firmada e seja uma fé inteligente, sábia, entendível, é claro que está nesse livro chamado Bíblia. Nada podemos saber de Deus sem conhecer a palavra de Deus. E nisso nós lembramos o quê? De uma frase, uma palavra que veio através do apóstolo Paulo, onde ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí Paulo completa isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou meditar na palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus. Enfim, buscar o conhecimento que está nessa palavra. Tudo aquilo que nós necessitamos está nesse livro chamado Bíblia. E não existe fé sem o conhecimento desse livro. Aleluia! A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra. Aleluia! Então você vai então aprender e vai entender e vai então despertar para algo importante. Esse algo importante é o quanto é importante a palavra de Deus. Esse livro santo. Aleluia! Não teremos nenhuma fé se não estudarmos, se não ouvirmos, se não meditarmos, se não aprendermos o que está nesse livro. Aleluia! Nesse livro. Não teremos uma fé realmente que agrade a Deus sem conhecer de fato a palavra de Deus. Eu quero falar primeiro então da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Então a gente sabe que a Bíblia foi escrita por pessoas, não qualquer pessoa. Né? Alguns dizem que foram homens que escreveram. Mas erram por não conhecer a Escritura, porque a própria Bíblia nos traz o conhecimento disso. Né? Ela diz que homens santos, separados por Deus, com esse chamado, com esse ministério, esses homens, no decorrer dos anos, das décadas, eles escreveram então a história, aleluia, a Santa Bíblia, para que hoje estivéssemos conosco. Não é? Todo o relato, desde o começo da criação até Apocalipse, foi então escrito por homens que Deus escolheu, que Deus santificou. E Deus os capacitou, através do Espírito Santo, para escrever esse livro. E temos em nossas mãos hoje. Hoje nós temos algo precioso. A gente vê que a própria Bíblia declara isso, o servo de Deus, como a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Aleluia! Então, a Bíblia, queridos, é tudo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. Aleluia! Tudo que nós precisamos está nela. Ela é a porção de Deus para a nossa vida. Aleluia! E veja, Pedro declara isso, né, que homens santos, separados por Deus, não é? Capacitados pelo Espírito Santo, né, escreveram esse livro. Então a Bíblia é um projeto de Deus, não é? Para o nosso bem. E hoje, pela graça de Deus, nós temos a dádiva de ter em nossas mãos esse livro santo. Aleluia! Então, não foi qualquer pessoa que escreveu. A Bíblia é plano de Deus. Portanto, pessoas escolhidas, separadas, santificadas, com um dom, não é? Com esse chamado, aleluia, escreveram a Santa Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui também compartilhar com vocês sobre a Bíblia, que está no livro de Timóteo, capítulo, vamos lá, glória a Deus. Timóteo, capítulo, glória a Deus, aleluias. E aqui está então em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo
versículo 3 em diante, aliás, capítulo 3, versículo 15 em diante, que diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Veja bem, estamos falando a respeito da fé e o quanto é importante, decisivo, a palavra de Deus para a nossa vida. Aleluias! Então Paulo fala para Timóteo: sabes as sagradas letras. Sagradas letras. Veja como Paulo se refere à palavra de Deus, sagradas letras, porque é um livro. Amém, amado? É um livro. Aleluias! Que podem tornar-te sábio, não é? Entendido, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Aleluias! Então, a Sagrada Escritura tem esse objetivo, né? Nos tornar sábio para a salvação pela fé. Quer dizer, crendo naquilo que está escrito, o quanto está escrito, que é a palavra de Deus. E crer de verdade, sem duvidar. Aí você já começa a notar que a vida cristã sem a palavra de Deus é infundada, não tem base. Aleluias! Ele segue dizendo aqui, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E diz toda a Escritura. Toda ela é de completa confiabilidade, é a palavra de Deus. Aleluias! A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você vê o quanto é importante a palavra de Deus. Aleluia! E mais uma vez, toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus. Toda ela. Quer dizer, não há aqui nada de homem a não ser o plano de Deus. Mais uma vez, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia! E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que também todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala em obediência, o que é obediência? Aleluia, senão, não é crer nesse livro e proceder exatamente o quanto está escrito. Aleluia, seja numa vida, não é, de retidão, de santidade, ou seja também na questão de usufruir das maravilhas que Deus tem para nossas vidas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora veja só, amado. Falando de Bíblia, não é? Como é que nós podemos, por exemplo, conhecer a Deus? Porque o texto de Hebreus diz assim, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa pensar muito sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está aprendendo como é que você pode ter fé. E qual é a maneira certa de você ter essa fé que agrada a Deus. E sem essa fé, você não vai agradar a Deus. Então, é inútil a tua caminhada sem Deus, se você não ter fé, se não crer de verdade. Né? Agora veja bem uma coisa. Como é que você pode, por exemplo, conhecer a Deus? De que maneira podemos conhecer a Deus? Né? Veja, o apóstolo Paulo, ele diz que a própria criação já nos torna desculpável. Amém? Quer dizer, nós podemos perceber pela criação que existe um Criador. Mas a palavra define muito mais isso. Né? O Criador. Aleluia. Ela define muito mais isso, o Criador. Nós temos o que então? A palavra e também o testemunho, a criação, a natureza, as obras de Deus. Né? Mas a palavra, ela revela Deus. Você vai me perguntar, mas como é que eu posso conhecer a Deus? Bom, toda a palavra, não é? Ela traz, né, sabedoria, entendimento, conhecimento sobre o próprio Deus. Mas existe algo que é muito importante para a nossa vida. Né? Como é que eu posso conhecer a Deus? O que Cristo veio fazer?
entre tantas coisas. Revelar Deus. Aleluia. E a gente olhando a maneira que Jesus andou, falou, procedeu, não é? Toda a sua vida, nascimento, vida e morte, principalmente, né, no foco do ministério dele, os 3 anos, né, o que ele falou, o que aconteceu, né, como é que ele procedeu, enfim. Veja, quando nós passamos a seguir Cristo, a seguir Jesus, na verdade, nos tornamos seguidores de Jesus, mas muito mais do que isso, imitadores de Jesus. Aleluia! Deus quer gerar em nós o caráter de Cristo, e por isso o fruto do Espírito também é gerado em nós, para que tenhamos então essa dimensão do caráter de Cristo, de ser que nem Jesus. Aleluia! Aquele que anda com Jesus, ele se torna semelhante a Ele. Glória a Deus! Então veja bem, a palavra de Deus então traz essa revelação, mas principalmente nos 4 evangelhos. E você lê os 4 evangelhos, né, com todo carinho, todo amor, toda atenção, todo zelo, você vai ter ali uma experiência direta com quem? Com Jesus. Aleluia! E você vai então conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, se tornando também semelhante a Ele. Agora veja bem, o que veio Jesus fazer também? Ele veio revelar, não é, o próprio Deus. Aleluia! Nós vimos pela palavra de Deus que ele veio, não é, revelar o próprio Deus. Ele é, aleluia, a revelação do próprio Deus. Então, lá em Hebreus, nós podemos ver em Hebreus, né, ter esses vislumbres através de Hebreus, que está depois de Timóteo, glória a Deus, no capítulo 1 de Hebreus, que fala então sobre Jesus. Aleluia, é que tem coisa importante. Diz assim, capítulo 1 de Hebreus, você pode ler, versículo em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Glória a Deus. Uma coisa importante aqui, aleluia, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Não é? E o Filho segue falando através da palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra, a rocha eterna. O conhecimento, a sabedoria, a verdade. Aleluia. Então, continuamos então. A palavra de Deus serve como base para isso. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, aqui fala o quê? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a expressão exata do próprio Deus. Aleluia? Então, veja, através de Jesus, nós passamos a conhecer Deus. E quem sabe nós passamos a ser também impactados. Porque Jesus, ele é o quê? A expressão exata de Deus. Aleluia? Ele é o Filho de Deus. Então ele é uma réplica, é uma expressão exata do próprio Deus. Só que não é Deus, o Deus Pai. Porque está lá em 1 João, no princípio era o Verbo. O Verbo é Cristo, é Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia? Então ele veio para quê? Né? Jesus, que é a expressão exata de Deus, veio para revelar o próprio Deus através da sua vida, do seu caráter, da sua conduta, da sua maneira, do seu falar. Aquele que olha para ele, então, estaria diante do próprio Deus. Aleluia? É interessante isso. Porque aí nós descobrimos o quê? Que Deus é um Deus de relacionamento. Que Deus é um Deus que fala, um Deus que sente. Aleluia? Um Deus que, aleluia, que nós trazemos característica deles mesmo depois do pecado. Aleluia? Confirmando realmente que Ele é o nosso Criador, o nosso Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Não é verdade? Aleluia? E Jesus então veio trazer essa resposta, essa revelação através de Jesus, que é a expressão exata do, nosso, do seu ser, que é Deus. Aleluia? Ele então, através de Cristo, nós aprendemos e conhecemos o próprio Deus. Aleluia?
Louvado seja o nome do Senhor. Quando Filipe pergunta, aliás, diz para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Então, vai ficar tudo claro, vai ser fácil de crer. Qual é a resposta dele? Eu tenho estado tanto tempo com vocês e não me conhece ainda. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Não quer dizer que somos a única pessoa. Nós somos uma unidade. Ele diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque ele veio para isso, revelar Deus. Então, Deus é um Deus que se relaciona, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que chora, Deus é um Deus que se importa, Deus é um Deus que se ira também. Aleluia! Então, veja bem, esses traços estão em Jesus. Se ira, pastor? Sim. Ele chega naquele templo ali, o que acontece ali? Ele vê aquele lugar tomado por aquele monte de imundícia, porcaria, contaminação, não é? Ali existia de tudo, naquele templo, onde deveria ser a casa de oração. Então ele chega e diz, vocês tornaram a casa de meu pai uma casa de oração, num convívio de salteadores. Ele então derruba todas as tendas, não é? E expulsa daquele lugar os cambistas. Não é? O zelo pela casa do meu pai, não é? Mexeu com o meu coração, com o meu ser. Então, aleluia. É claro que sim, amado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Acho que as pessoas não têm conhecimento como deve ser de Deus. Deus é amor, sim. Deus é amor. Ele faz de tudo para nos salvar. Ele faz de tudo para que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Nesse tempo. Aleluia. Na vida de cada um de nós. Mas é um Deus também que é justiça. Ele é juiz também. E muitas vezes esquecemos disso. Aqui está sendo a revelação de Deus. Deus de amor, Deus é misericórdia, Deus é Deus da graça, mas também Deus é o Deus da justiça. E nós precisamos valorizar esse tempo de oportunidade que nós temos, não é? E possamos um dia estar com o Senhor para sempre, porque este é o plano de Deus. Deus tem eternidade para todo ser humano e Cristo veio fazer isso. Veja bem, existe um versículo que diz que a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo, aquele que Ele enviou para nos salvar. A vida eterna consiste nisto. Glória a Deus. Como é que nós podemos ter essa fé e crer dessa maneira, sem a palavra de Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente começa a entender que tudo vem da palavra de Deus. Como é que nós podemos reconhecer o amor de Deus? Através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Da obra que Ele realizou por nós em todo o tempo e principalmente se entregando naquela cruz. Dessa maneira, aleluia, que nós podemos conhecer o amor de Deus. Deus o enviou e o entregou naquela cruz por nós. Onde é que está isso? Na palavra de Deus. O sangue de Jesus tem poder. E nele há perdão, nele a cura, nele a salvação eterna. Nele está tudo aquilo que nós precisamos. Qual é outro livro que vai dizer isso? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há outro livro religioso que diga isso? É claro que não. Que o perdão dos pecados está pelo sangue de Cristo naquela cruz que foi derramado por nós. Que aquele que crê em Jesus, que se arrepende, que restaura a sua comunhão com Deus, é perdoado dos seus pecados. Que o sangue de Jesus tem poder? É claro que não. Só o cristianismo, só esse livro é que pode realmente e tem coisas como esta. Aleluia, em nome de Jesus. Agora veja bem, aleluia, conhecemos Jesus, conhecemos a Deus. Então, veja a segunda parte de Hebreus 11. Né? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Né? E que se torna gadoador, crê que Ele existe. Como é que nós vamos crer que Deus existe? Conhecendo o próprio Jesus intimamente. Nós conhecemos a Deus. Aleluia. Descobrimos que Deus é um Deus pessoal, que é um Deus que se relaciona. Aleluia. Que Deus não é apenas uma luz, ou alguém sentado num trono luminoso, inatingível. Não. Deus, aleluia, é atingível para aquele que o ama. Seja na comunhão, no relacionamento, ou seja também na eternidade, nós veremos Deus face a face. Que é isso, pastor? É claro que sim. Está escrito que nós veremos com nossos olhos o próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então você vai ver e começa a entender o quanto a Bíblia é importante. É aí que quer chegar. Não há fé sem Bíblia. Não há crer sem Bíblia. Não há salvação sem Bíblia. Não há bênção sem a Bíblia. Tudo está nesse livro.
chamado Bíblia. Então devemos inteirar cada dia. Agora veja bem, amado, esse livro, será que ele veio assim, somente a letra, sagradas letras? É claro que é. A palavra de Deus é Espírito e é verdade, é viva, é eficaz, é poderosa, não volta vazia. Mas não somente nisso, tá bem? Lá em João 14, não podemos entender então o que eu estou falando. Aleluia. Não vos deixarei só. Lembra-se disso? Não vos deixarei só. Aleluia. Então eu quero ler, de dizer decore isso, mas não, vou ler aqui, para você ver como é importante a Bíblia. Ó, João 14, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. João 14, versículo 1 está escrito, aleluias, tudo está nesse livro, glória a Deus. E diz assim então, as Sagradas Escrituras, o livro santo de Deus, a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Agora versículo 14, glória a Deus, aliás, versículo João 14, versículo, meu Deus, mudei a Bíblia, João 14, e versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, João 14, versículo, oh Jesus amado, Deus misericordioso, glória a Deus, aleluia, ficando aí. Então, versículo 18. Glória a Deus, 18. Aqui está 14, 16 então. Né? Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a palavra do Espírito Santo é a essência de tudo para a nossa vida. Para obter o conhecimento desse livro, precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Então, veja, creia no Espírito Santo. Parece uma coisa que está em segundo plano, mas não é verdade. A obra de Cristo, agora é o Espírito Santo. Cristo, ele se elevou, voltou à sua glória. Mas enviou quem? O Espírito Santo para estar conosco. Em espírito e em verdade. E assim, possamos estar abertos, né, à manifestação, o agir, o operar do Espírito Santo. Ele que nos guia, ele que nos ensina, ele que nos revela, ele que nos convence, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, que você possa então, através desse texto de Hebreus 11:6, despertar cada vez mais em conhecer a palavra de Deus. Lá em Tiago está escrito, se você não tem sabedoria para isso, peça a Deus, peça com fé, amém? Porque Deus responde a nossa oração, e isso também está escrito, buscareis e me achareis. Tudo que eu preciso está nesse livro chamado Bíblia, e não há fé sem a palavra de Deus. Deus te abençoe,